Esses são os símbolos que foram catalogados pelo John Keel em vários casos de OVNIs, né? Então, você vê que tem casos de 1890, o caso de Vilas Boas, ali do Imbornal. Imbornal não, outro caso, tô confundindo os casos, mas o caso do Vilas Boas, que foi abduzido, né? Em 1957. O caso 59, Aguilar, a gente tem em São Paulo, 59 também, Novo México, lá em Socorro, o caso que o policial testemunhou. Em todos esses casos, as naves têm símbolos, que parecem símbolos antigos, né? E aí tem duas teorias. A primeira seria que esses seres teriam algo a ver, parte desses seres pelo menos, teriam algo a ver com egípcios. Inclusive é um boato que em Holloman, o James Fox, ele conhece a história. Ele entrevistou militares que juram que em Holloman pousou uma nave, e dessa nave saíram seres com indumentária egípcia. Esse filme existe, foi filmado várias câmeras e esses seres encontraram com Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, em indumentárias egípcias. E que na nave tinha símbolos. Então, será que esses conhecimentos das pirâmides, do Egito, essa coisa veio para uma civilização ultraterrestre, que inclusive pousou numa base, e talvez o que muitos falam, especulam, é que nesse evento foi feito o acordo tecnológico com esses seres. E eles talvez vieram, ou eles são meio egípcios, aí está, quem viu o Stargate retrata isso, tem uma raça lá que é exatamente o que está no Stargate. E uma coisa que pouca gente sabe do Stargate é que vários consultores do Stargate eram da Força Armada, do Estado-Maior, que é a organização superior, e vários fizeram ponta, né? Tem 2 generais que fizeram ponta no Stargate, como papéis deles próprios. Eles faziam eles próprios no papel do Stargate. Então por que os militares estão fazendo isso, né? Deve ter alguma coisa ali, a gente sabe que eles usam os filmes, as séries, para poder às vezes introduzir um assunto que daqui a pouco, para deixar no subconsciente, para quando estourar a pessoa não ficar tão assustada, né? Então tem símbolos, as naves têm símbolos. E aí uma parte fala que eles poderiam ser egípcios, o Atlantes, né, que ainda estão no oceano, enfim. E uma parte fala que talvez seriam símbolos mágicos para essas consciências poderem fazer funcionar. Seria um elo, né, do ritual, né? O ritual para a nave funcionar não é um motor. O ritual para ela funcionar não é uma tecnologia, é um ritual. Então, para ela funcionar, você tem um sigilo que uma consciência consegue ativar esse sigilo para ela poder, que nada mais é um símbolo mágico, para ela conseguir, a mão invisível poder atuar e fazer ela funcionar. Então, são essas teorias, mas o fato é que esses OVNIs todos têm símbolos estranhos, como a gente pode ver por aqui, e que dão força a essa ligação esotérica com o elo tecnológico do fenômeno. E aí eu trouxe vídeos, né? Aí já para ir para uma parte mais concreta do fenômeno, né? Eu trouxe alguns vídeos que eu fiz na Serra da Beleza, fiz no Acre também, e que a gente pode mostrar aqui. O primeiro deles, tem um que eu vou pedir aí para você colocar, que é o 1006, 10_06. Esse foi um dos fenômenos mais impressionantes que eu vi. E antes de dar play, eu vou só comentar. Aí eu vou pedir pra pular. É você esse daí? Essa parte vai pular, mas pro fenômeno, né? Mas pode adiantar um pouquinho pra parte que aparece uma foto. Ele. Tava frio pra cacete nessa. Devia estar uns 5 graus aí. E aí. Aonde é isso? Serra da Beleza. Onde fica? No interior do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo aqui. Tá. Tríplice São Paulo. Tríplice divisa, né? Rio, São Paulo, Minas. Os fenômenos lá se manifestam há décadas. Aí deixa no pause aí quando tiver aquela foto, que daqui a pouco eu falo ao pessoal, explico. Pode ir mais pra... Aí, esse daí. Tá. Então, eu tava numa vigília. A vigília é aquilo, você chega com equipamentos, você começa... Eu gosto de começar 6 da tarde, porque a maioria dos fenômenos que eu vi se manifestam logo que o sol se põe. E logo que o sol vai nascer. Então eu gosto de estar numa época ou numa outra. Nesse caso eu tava quando o sol se pôs. Tava chato, não tava vendo nada, aí você vê a coisa da consciência. Eu comecei a tirar fotos de uma montanha, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Arnaldo, que é o proprietário, ele fez uma homenagem ao pai dele, é uma cruz de 13 metros, de concreto, imagina. É um monumento que tá lá, que você vê lá, nessa foto, você vê lá no alto da montanha, branquinha, tá vendo? Iluminada. É uma cruz aquilo ali. Tá, é aquela coisa iluminada ali no branquinha. Meio da montanha. Tá, é a cruz. E aí eu tiro essa primeira foto, tem até o horário 18h40, no dia 10 de junho de 2020. E quando eu tiro a segunda foto, quando eu olho na câmera, não era a cruz, tinha um sol. Eu falei, que sol é esse aqui, cara?
acho que eu tirei aqui, acho que foi da câmera, né? Eu achando que era a foto, o artefato da foto. Uhum. Quando eu olho pra cima, tinha um sol realmente no morro. E esse sol não iluminava a minha vista, eu conseguia olhar pra ele. Eu conseguia ver. E era gigante. E aí eu comecei a tirar a sequência de fotos. Aí você pode seguir? Então essa foi a primeira foto que não tinha nada. Pode dar um play aí. Aí também não tinha nada, tá vendo como é que a cruz é? Ah, tá. Agora deu pra ver a cruz bem... Deu bem... pra ver nítido. Que câmera é essa que você tá usando Isso aí? era uma Sony, semi-profissional. Aí, ó, pode dar um pause aí. Essa é a primeira foto, que eu não tinha visto o fenômeno ainda. Eu comecei a tirar fotos pra dar de presente pro Arnaldo, porque tava estrelado, bonito. E aí o fenômeno começa a se manifestar na base, tá vendo que ele tá tipo crescendo ali? Ele vai virar uma esfera depois. Aquilo na base dourado é o fenômeno. Então, na base da cruz. E ele começa a crescer, aí pode dar um play. Essa foto eu só vi depois. O que eu vi na hora vai ser mostrado aí. Tá, é que Ali do ladinho, ele é o vai- vídeo que tá rodando. Pode, pode passar com a mão, de repente. Isso. Ah, Aí, tá. pode passar aí. Aí. Essa foi a foto que eu vi na câmera. Eu falei assim, caramba, isso aqui é um... O que é isso aqui? Isso aqui não é possível. Eu olhei pra cima, tinha. Porque às vezes a pessoa tira uma foto, chega em casa e fala assim... Aí passa um passarinho na frente. Ela fala assim, pô, pareceu um disco voador. Não era, ela tirou a foto e por acaso passou algo na frente. Isso foi uma coisa que eu achei que era foto. Quando eu olhei, tava na minha frente, o sol mesmo. E eu consegui olhar pra ela. A gente sabe que quando tira foto, parece que é pequenininho, né? Isso aí. Só que essa cruz tem 13 metros. Uhum. Você olhando a olho nu, era um negócio gigante, cara. Era um negócio que pra mim tinha 20 metros de diâmetro. Iluminando, eu conseguia olhar pra aquilo. E aí eu pego o binóculo. Aí pode passar. E aí eu pego o binóculo. E aí quando eu pego o binóculo, já não tinha... Eu tava achando aquela luz muito bonita. Você vê que tem até uma outra do lado, tá vendo? Aí pode dar pause. Tá vendo que tem uma estrutura preta com os negócios brilhantes ali na base dela? Uhum. Aquilo não é da cruz. Aquilo são as coisas que começaram a aparecer ali. Quando eu pego o binóculo, 2 ou 3 seres negros muito altos, fluidos. Eles não tinham o corpo sólido como o nosso, eram fluidos. É como se fosse o corpo ficasse mexendo em ondas, assim. Como se fosse pega uma garrafa de Coca-Cola e fica fazendo isso aqui, Aham. né? Fechado e fica apertando. Eram fluidos como se fosse água contida. Totalmente pretos. Eram tão pretos que a luz que ia para a cruz não afetava, não os iluminava. Eles tipo absorviam a luz. E ele estava atrás da cruz, atrás da base da cruz, meio que agachados, me olhando. Mas essa cruz tem luz nela? Ele colocou... Ele colocou um painelzinho solar com uma luzinha. Por isso, por isso que ela tá iluminada, tá vendo? Não, mas é uma luzinha, ele tá É uma parece baita luz. É, parece É uma baita bem luz. intenso. É um holofotezinho. Um holofote, tá. Mas ilumina bem. Tá. É um holofote desse tamanho. Mas na base dela aquilo não existe, aquilo é do fenômeno. Aham. E quando eu olhei no binóculo, um binóculo muito bom, tinham 2 ou 3 seres na base da cruz fazendo isso aqui, agachados, olhando pra mim. Porque quando eu pego o binóculo que aproxima pra cacete, eu vi eles de frente, eu sabia que eles estavam olhando pra mim. Eu entro em pânico, porque eu achei que ia haver luzes, né? Eu vejo seres gigantes e dou o play no vídeo. E quando eu vou dar play no vídeo, e nisso, quando eu tava com o binóculo, eu tava com tudo pra filmar. Eu tinha o binóculo e eu tinha a câmera acoplada no binóculo. Quem já usou isso sabe que é um inferno, porque qualquer encostãozinho que você dá, ele desalinha. Uhum. É um inferno pra colocar e muito fácil pra desalinhar. Eu fiquei nervoso e deixei tudo cair, porque eu não esperava ver seres. Eu entrei no descontrole mental absurdo ao ver isso, esses seres se movimentando. E aí então eu falei assim, o que eu tenho agora? Eu tenho uma câmera Sony sem zoom, que é essa câmera que tirou foto, e vou colocar vídeo. E dei play no vídeo e saí correndo, desesperado, com medo, realmente com medo, porque eu nunca tinha visto seres e não esperava ver seres, e não eram seres bonitinhos. Não era esse ETzinho cabeçudo que a gente vê, às vezes até simpático no Google. Eram seres como se fosse depois o pessoal me mandava foto, né? Rony, olha o Dementador. Lembra o Dementador do Harry Potter? Um negócio preto, um espectro preto que fica balançando. Era basicamente aquilo. E aí eu começo a filmar. Quando eu começo a filmar, eles começam a fazer revoluções na cruz. E sempre que eles passam na frente da cruz, eles são tão pretos que a luz bate e eles absorvem aquela luz. Daqui a pouco tem um videozinho mostrando isso aí. E aí eu fui chamar o Arnaldo Proprietário. E pra você ver a coisa, né? Quando eu chamo o Arnaldo Proprietário, o fenômeno desaparece. E é exatamente cronometrado, porque eu tenho um vídeo, eu sei o tempo, né, que levou aquilo. Então você foi abençoado. Eu não digo abençoado porque foi algo bem assustador. Eu tive a impressão que eles estavam se alimentando do meu medo, como se fosse. Porque eles estavam sorrateiramente
me olhando, e quando eles fizeram as evoluções, eu tive a impressão que eles estavam querendo me assustar. Vamos ver, vai passando. Então não foi nada agradável, digamos assim. Pode ir bem pra frente, pode ir passando. Aí já o vídeo de longe eu vou dar um zoom depois. Tá, então você tava basicamente usando uma câmera com uma lente fixa, é isso? Uma câmera Sony, Tá. aquela que tá tirando foto, né? Tá, aham. Não tinha zoom. Pode ir passando, que aí depois eu dou um zoom digital, vai dar pra ver alguma coisa melhor. Pode ir. Até ver a cruz um pouquinho maior. Tá, você colocou num tripé, é isso? Tá vendo? Dá pausa aí. Tá vendo que ela fica entrando e saindo do foco? Aham. No meu desespero eu não arrumei foco, lógico. Eu parar, não, peraí, tem seres, parem aí que eu vou arrumar o foco. Claro. Eu dei record lá e ficou. Tá vendo que essa aqui é a cruz desfocada, obviamente, porque não tem foco. Ela fica entrando e saindo. O entrar e sair não é o fenômeno atuando ali, é simplesmente a câmera tentando focar em algo que Sim. não tá focado. Mas pode dar um pause aí. Tenta dar um pause quando estiver focado, só pra eu explicar. Tá bom. Faça o seu melhor aí que eu sei que é difícil, porque Isso. Você tá vendo que a cruz não tem um braço? Ela tem um bracinho pra cá e pro outro lado tá cortado. Tá desconfigurado. A direita tem, Aquilo a ali- esquerda não. Aquilo ali são seres. São seres. O ser ofuscando a luz da... E quando eu olhei no binóculo, quando eles começaram a levantar, eles tinham um tamanho igual ou maior que a cruz. Então, uns 15 metros. É. 13. Na verdade, quando eles começaram a flutuar, eles tinham o tamanho da cruz. Quando eles estavam agachados, eu tive a impressão que eles tinham mais ou menos 5 metros de altura, pela estimativa que eu fiz. Ou seja, seres gigantes, que ocupavam mais ou menos a metade daquela cruz ali. E aí o braço da cruz tá tapado porque são seres. E junto com eles vinham umas luzes bizarras, que eu não sabia o que era, né, que ficavam ali junto com eles. Pode ir seguindo. Aí vai ter um quadro bem legal que eles passam no meio, como se fosse um espectro. Aí, ó, vai pausando você aí. chegou a apagar até. Isso, vai tentando passar quadro a quadro. O anterior deu pra ver que ele chegou a ofuscar a luz da... Eles desaparecem com a cruz. É. Uma cruz de 13 metros. Vai tentando um pouquinho pra trás. Mais um Vai no pouquinho. play que eu acho que Acho que é um pouquinho mais pra trás. Quando que foi isso? 2020. Pode dar um pause. Deu pra aí, ver ali. deu pra ver. Pode dar um play e pause agora. Vamos ver se a gente consegue. Vai que vamos conseguir. Opa, vai. É difícil mesmo, cara. Não, era o É um anterior. Era. Vamos lá, pode ir. Vai cara, na mão, vai na mão. Vai, mais um pouquinho. depois o pessoal em casa, certamente o pessoal vai ficar lá no... Ali, ó, bem ali, deu pra pegar. Ó, tá tudo escuro, tá vendo? Ó. Era aquele anterior mesmo. Mas pode deixar agora, que agora fica interessante. Ó, sumiu aquela luz embaixo. Dá um pause. E agora, nesse momento... Vai. O que acontece? O pé dela tá cortado, então eles estão embaixo. Uhum. Eles ficavam nessa dança. E eles começaram a fazer que nem espectros, eles começaram que nem dragões, assim, cruzar. No final do vídeo vai ter um momento que eles cortam exatamente no meio. Vai, pode seguir. Tá, então o que a gente pode... Ah, tá, deu pra ver, Ó, apagou. sumiu tudo. Eles estão Aham. lá brincando, ó. Eles estão lá passeando pela cruz, ó. Aí do nada vem uma luz, um negócio muito louco. Pode dar um pause. Sabe o que eu tive a impressão? Isso bate muito com o que o pessoal falou no Quilombo e outras histórias. Tá vendo que tem uma luz embaixo ali? Uhum. E logo em cima tem esse braço cortado? Eu tive a impressão que essa luz, ela estava sendo usada para materializar esse ser. Eles estavam, tipo, a luz era uma base para eles poderem se projetar. Isso bate com o Quilombo naquela questão de encantado. Lembra que eu falei que a bola de luz, quando você chega perto e faz um pedido, ela vira um ser? E lá no Quilombo me falaram que essa luz ela pode se materializar no que quiser. Isso é muito louco de pensar. Agora vamos seguir até o... Pode dar um play aí que agora o negócio vai ficar bom, vai. Aí dá um pause quando eu tentar falar aí, eu vou te avisar aí. Pode seguir que eu aviso. Eles vão começar a cortar pelo meio da cruz, ó. Ó, aí estão em cima, ó, tá vendo? Ó, pode deixar, ó. Vai, pode dar play. Pode deixar agora, ó. Eles estão lá brincando com a cruz, ó. Nossa. Ó, agora tá sem o braço direito, ó, um pouquinho a parte de cima também, um pouquinho a parte... Ó, agora eles estão tomando a cruz tudo. inteira só a luz, ó. Ó, no meio, passando no meio, ó. Deu pra ver o corte. E são agora. os espectros lá passando, cara. Agora eu vi isso, isso é uma coisa que você vê aqui. A outra coisa é ver o que eu vi no binóculo. Então assim, acho que são duas coisas aqui. Primeiro tem a sua experiência, Sim.
que você estava lá e você viu. Aham. Segundo, tem um registro minimamente... Que eu explicando... É. Se eu não explicar, o pessoal não entende. Eu tenho que explicar para o pessoal entender. Basicamente é um registro que corrobora, em certo isso. nível, a experiência que você teve, mas assim, é impossível a gente conseguir, né, vivenciar isso aqui. Impossível. Mesmo porque eu dou graças a Deus de vocês não vivenciarem. Porque, assim, eu vi num binóculo, cara, que era muito bom e muito perto e era um negócio muito feio. É um negócio, assim, que eu já vi vários filmes de terror. Era muito pior de qualquer filme de terror. A feição desses caras. Aí o corpo fluido. Você estava sozinho? Tava. Era uma época que eu mais me era afim às vigílias, que eu ia sozinho na quinta-feira. Lá não abre a propriedade. Importante ressaltar. A montanha fica na propriedade, lá da Beleza da Serra, do restaurante. Ela estava fechada, não havia ninguém ali, só eu e o proprietário. Uhum. E não tem acesso. Ninguém acessa essa montanha. E essa cruz tem 13 metros. Então você imagina, você viu eles passando por essa, você imagina o tamanho que esses caras tinham, né? Pra abafar uma cruz de 13 metros. E assim, acho que quando não é pra ser, porque assim, se eu tivesse conseguido filmar o que eu vi no binóculo, estaria... o pessoal não teria dúvida, sabe? O pessoal fala assim, cara, ou isso aqui é um filme de Hollywood, ou é real. Então acho assim, que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. É que o grande desafio, né, dessa filmagem ufológica, qual é? Vou explicar tecnicamente aqui, que eu tenho uma formação de cinema. Os sensores, hoje, os sensores modernos, não é? Eles têm um baixíssimo rendimento com pouca luz. Então, são bem poucas as câmeras ou as tecnologias, né, cinematográficas que conseguem capturar imagens nítidas em baixa luz. Nesse caso aqui, do Rony especificamente, a primeira coisa, ele precisaria ter uma lente, que seria uma teleobjetiva, não é? Que conseguisse, então, dar um grande zoom com ótica, com lente, igual ele usou um binóculo, né? Então, o zoom digital, ele não resolve, não adianta nada, porque você só vai estar estourando pixels que não vão ter informação ali, né? Então, a primeira coisa seria uma lente, essas lentes grandes, teles, né? Teleconverters, lente zoom, elas são muito caras. Então, por exemplo, nesse caso, aí você precisaria ter pelo menos uma 300mm, que custa hoje em torno de R$27 mil para uma câmera, para uma Sony da vida. Então, R$30 mil só de lente, ele estaria no mato com isso daí. Aí ele precisaria ter uma outra câmera também, que é a câmera que melhor registra no escuro, seria a Sony S, que seria uma versão que seria, ela tem essa nomenclatura S de ser um sensor muito mais sensitivo, de sensitive mesmo, né? Também, que custa R$40 mil. Então, assim, para ele conseguir filmar direito, ele teria que estar com um tripé também lá, né? Para ele conseguir filmar direito isso lá, ele teria que estar com pelo menos R$100 mil de equipamento. Numa mata ali, né? Tudo bem que ele é ex-militar, mas nunca é muito aconselhável, né? Você tá sozinho em algum lugar com equipamento muito caro, né? Então ele precisaria ter R$100 mil de equipamento para conseguir registrar este fenômeno de uma forma minimamente aceitável e nítida para ele aí. Que obviamente, ele tá todo mundo, né? Todos nós pesquisadores, ufólogos, entusiastas, a gente ainda tem as nossas condições meio precárias aqui como seres humanos normais e brasileiros que pagam milhares de impostos. Então, assim, não é tão fácil ainda ter isso. Mas vai chegar no momento em que vai estar acessível essa tecnologia e a gente vai conseguir ter. Não é o momento. Talvez, eu acho que isso é coisa de 10 anos. Porque todo mundo fala, mas os celulares são maravilhosos. Não são. O sensor do celular, ele é minúsculo, assim, ele é milímetros. Ele não pega nada. Você vai tentar filmar, vai dar ruim do mesmo jeito. Então, eu acho que ainda precisa de uns 10 anos para que uma tecnologia viável se popularize a ponto de todo mundo ter no bolso algo que consiga gravar com nitidez à noite. Então, assim, só dando uma explicação técnica aqui. Mas parabéns se você conseguiu aí ter um registro. Eu espremi ali o caldo de cana, né? Vai sair alguma coisa aí.